Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa conversa aqui é sobre gestão de desempenho. É um tema que parece antigo, mas que está no centro de tudo. Mudança de skills, engajamento, resultados de negócio e, claro, tecnologia. Então, para essa nossa conversa de hoje, a gente vai ter duas convidadas super especiais. É a Sarita, que é CHRO na Alice, e a Tatiane, que é consultora sênior na União Consultoria. Eu queria, antes da gente começar essa conversa, pedir para vocês colocarem aqui no nosso chat vai ficar aberto, vocês enviarem uma breve apresentação, né, de onde vocês trabalham, em que cidade vocês estão, que a gente vai se conhecendo um pouco e vai trocando. A gente também pode aproveitar aqui para trocar LinkedIn. A gente vai ter um momento feedback, então, né, eu peço que no final da nossa conversa vocês preencham para a gente um form de feedback, que aí vocês ajudam a gente a fazer que esses eventos, né, sejam melhores e mais relevantes para vocês. E para quem quiser conhecer um pouco mais as ferramentas da ACT, principalmente a nossa ferramenta de gestão de desempenho, a gente vai ter um evento de demonstração do software no dia 2 de dezembro. Então, quem tiver interesse, basta colocar no chat a palavra demo, que aí um consultor aqui da Actio vai entrar em contato para participar dessa agenda no dia 2 de dezembro. Então, Tati e Sarita, obrigada pela presença de vocês, né? As duas são líderes que vivem a gestão de desempenho no dia a dia, em contextos diferentes, e vão nos ajudar aqui a conectar estratégia, pessoa e tecnologia. Então, para a gente fazer um aquecimento rápido aqui, em 30 segundos, quando vocês escutam gestão de desempenho, qual que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Aproveite se quiser se apresentar, falar um pouquinho também da trajetória, fique à vontade. Vou puxar aqui, Tati, e depois você me complementa aqui. Super prazer estar aqui com vocês, Marina, Tatiane. Muito feliz com esse reencontro, né? Depois de muitos anos, reencontrar vocês, falar sobre um tema super relevante. Todo mundo que está nos aí assistindo, super prazer. Meu nome é Sarita. Sou austríaca, não sou brasileira, como vocês provavelmente já perceberem. Sou mãe de 2 filhos maravilhosos e lidero o time T-People aqui na Alice. Para quem não conhece, a Alice é um plano de saúde para empresas. E a gente nasceu com uma missão de tornar o mundo mais saudável e transformar completamente o sistema de saúde, porque normalmente o plano de saúde não traz uma experiência muito positiva, né? Nem para o RH, nem para o colaborador. E a gente está aqui para transformar isso. E já respondendo a sua pergunta, o que me vem em mente quando eu penso em avaliação de desempenho, e acho um sentimento que ninguém ama, né? Normalmente se pergunta assim, quem ama seu ciclo de avaliação de desempenho? Normalmente acho o sentimento mais para receio, medo, dá muito trabalho, mas claro que a gente sabe que é muito, muito importante, estratégico, e estou animada para esse papo, para a gente trocar um pouco de ideia como a gente consegue, sim, né, ter um ciclo mais eficiente, um ciclo que agrega e que principalmente seja uma ferramenta cultural também. Legal. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Tatiane. Já estou vendo várias pessoas conhecidas aqui, né? Sejam todos bem-vindos aí, muito feliz com a presença de vocês. E a primeira coisa que vem na minha cabeça, Marina, a minha trajetória profissional, ela se divide em 2 momentos, né? A atuação em RH e a atuação em consultoria. Mas o que veio primeiro na minha cabeça foi a atuação como RH, que é um pouco disso do que a Sarita falou, né? São os gestores ali sobrecarregados, se mostrando sobrecarregados por ter que fazer o processo de gestão de desempenho, que normalmente é anual, mas que deveria ser um processo contínuo durante todo o ano, né? Mas que a formalização acontece às vezes semestral, às vezes anual, mas o que me vem à cabeça é essa sobrecarga que os líderes demonstram ao ter que fazer, ter que executar esse processo ali na rotina deles. Legal, o aquecimento já foi bom. Bom, então começando pelo porquê, né? Antes da gente falar de formulário, de sistema, de ciclo, né? Por que que a gestão de desempenho continua sendo um eixo central
né, na vantagem competitiva de uma empresa, mesmo em ambientes de alta incerteza e de transformação digital, como, né, o ambiente que a gente vive hoje. Tati, começa, por favor. Eu tenho visto muito, Marina, muito estudo de mercado, muita pesquisa mostrando mudanças, né, no mundo corporativo. E tem duas informações que chamam muito a minha atenção, e uma delas é que empresas que gerem o desempenho efetivamente têm menos turnover, tem mais gente engajada. E ter menos turnover no mundo que a gente vive hoje, com tecnologia, com dados, com conectividade, com nova geração entrando no mercado, é uma vantagem competitiva. E um outro ponto é que as competências exigidas, né, as competências necessárias para os líderes, vem mudando. E vai mudar muito até 2030, principalmente com o advento de tecnologia, de dados. E esses estudos já mostram que hoje, mais da metade dos líderes atuais não tem, ou tem parcialmente, essas competências necessárias para apoiar o negócio. E aí, quando às vezes eu ouço falar, mas gestão de desempenho está fora de moda, tem tal empresa, caiu a avaliação de desempenho. Mas, cara, como que você evidencia? Como que você entende quais são esses gaps? Claro que existem várias formas, mas se a gestão de desempenho ela é bem feita, e se você, de fato, gere o desempenho durante um ano, e não um momento específico de preenchimento de um formulário, você identifica esses gaps e você se prepara melhor. Então, acho que essa é a importância da gestão de desempenho, é entender o que vai sair dela. Não é só cumprir um checklist, cumprir uma tabela, mas o que eu faço com isso depois que eu faço a avaliação de desempenho. E um outro ponto é que é um instrumento muito poderoso de alinhar a expectativa, né? A gestão de desempenho, ela vai além da avaliação de desempenho, ela cria rituais de alinhamento de expectativa. Então, acho que ela é imprescindível para uma empresa que quer tomar decisão sobre pessoas com base em dados, com base em informações, com base em vivências. Acho que é um pouco disso. Legal, Sarita, você quer complementar com a sua perspectiva também, né? Por que que ainda é relevante, né, a gestão de desempenho sendo esse eixo central? Perfeito, eu acho que a Tati colocou muito bem os pontos dela. Contribuindo de alguma forma, acredito que todas as empresas, né, independente do segmento, do tipo de empresa, nos últimos anos têm sentido cada vez mais uma pressão também de resultados, né, uma pressão de eficiência. Então, você precisa ter ferramentas de medir isso. O que significa performance, né? O que significa, qual que é o seu mecanismo, qual que é a sua ferramenta para você avaliar, né, se sua empresa está indo bem. Porque, ao final, o resultado da empresa é a soma, né, das entregas das pessoas do time que fazem parte dela. Então, você precisa, né, num certo momento, na avaliação de desempenho, mas, idealmente, ter uma cultura e ter rituais e processos contínuos para você garantir que a empresa está, de fato, entregando, né, por meio das pessoas. E também pensando, né, o que você vai fazer se uma pessoa talvez não esteja, né, na rota certa, ter também esse tempo de corrigir, de dar feedback, de apoiar, né, mas tudo isso só funciona se você tem, primeiro, uma cultura coerente e, segundo, esses processos e essas ferramentas bem estruturadas, né, para a barra seja alinhada entre as lideranças, isso também é muito importante, as expectativas alinhadas, como você disse, e para depois não ter também aquelas surpresas, né, desagradáveis, que eu acho, inclusive, tornem a avaliação de desempenho uma dor, né, porque muitas vezes ela não é bem conduzida ou traz justamente, né, de repente, aí um feedback que já deveria ter sido dado muito antes. Legal, obrigada. Pessoal, aproveitando para reforçar aqui que a gente está acompanhando aqui o chat, muito legal quem já mandou se apresentando, é bom que a gente se conecta. E reforço que para vocês ficarem à vontade para mandar aqui no chat perguntas, comentários, que a gente vai acompanhando. Eu posso incluir a pergunta de vocês aqui e adaptando o meu roteiro, tá? Para que seja uma conversa bem relevante aqui para todos nós. Seguindo aqui, Sarita, eu queria pedir para você contar para a gente um pouco, né, em linhas gerais, como que funciona essa arquitetura de gestão de desempenho hoje na Alice, do nível estratégico até a prática do dia a dia, e até você contar um pouquinho sobre a Alice, né, porque podem ter pessoas aqui que não conheçam a Alice, então você pode dar esse contexto, apresentar e aí contar um pouquinho como que funciona lá.
Bom, a Alice é um plano de saúde para empresas, então eu sempre digo, a gente oferece tudo que um plano de saúde tradicional também oferece, mas muito mais e de uma forma muito mais integrada, né, focando muito em experiência. A Alice é uma empresa de tecnologia, então a gente já nasce, né, com a tecnologia na nossa essência, já nasce com uma premissa da experiência alta, né, criar menos burocracia, né, oferecer de fato uma entrega de nível de serviço muito alto. A gente tem uma rede credenciada em todo o Brasil, a gente tem uma operação própria de saúde composta por médicos e enfermeiros que fazem uma gestão de saúde proativa dos nossos membros. Então, a ideia é que a pessoa consiga, de fato, usar o plano de saúde como uma ferramenta para cuidar da saúde, e não só como um cartão pré-pago, quando estou doente, vou lá no pronto-socorro, né? Então, essa é muita ideia, focando, de fato, na sua saúde e na entrega e na satisfação, seja dos colaboradores e principalmente também do RH. E dito isso, a gente se considera às vezes um pouco como o Nubank, que entrou, né, sei lá, 12 anos atrás no mercado financeiro e transformou completamente o mercado financeiro, né? E a Alice nasceu 7 anos atrás para fazer o mesmo no sistema de saúde, e isso requer uma complexidade enorme, né? Porque o segmento de saúde é um segmento antigo, dominado por grandes players, com inúmeras desconexões, né, desalinhamentos e incentivos no mercado. Então, não é fácil o que a gente quer fazer, né? E a gente cresceu bastante, a gente tem dentro da nossa base quase 80 mil vidas, né? Ano que vem a gente vai para 125, a gente vai gerar ano que vem uma receita de R$1 bi, então já somos uma empresa bastante consolidada. Então, a missão é muito grande, o desafio é muito grande, e por isso, desde sempre, a gente estabeleceu, né, como parte da nossa cultura, que a gente precisa ter uma barra muito alta, a gente precisa ter uma entrega muito alta, né? Então, isso faz parte da nossa cultura, a gente se considera uma empresa né, com um ambiente de alta performance, mas aí você tem que decifrar o que isso significa, né? Se fala assim, uma empresa de alta performance, tem uma barra alta, você exige muito, como você tangibiliza isso, né? E acho justamente onde entra o processo, a gestão de desempenho, que na Alice é um ciclo contínuo, né? A gente chama do nosso ciclo de desenvolvimento e performance, porque uma coisa não vem sem a outra, né? A gente não pode falar de performance, de exigir, né, uma alta entrega se a gente também não tem ferramentas de treinamento e de desenvolvimento indo junto. E como funciona esse ciclo? Primeiro, né, como premissa básica, isso muito cultural, que a gente espera, exige e promove feedbacks constantes, né? Então, a transparência faz muito parte da nossa cultura, mas junto com a transparência também um valor de se preocupar com as pessoas, genuinamente. Então, você quase tem uma obrigação, quando você trabalha na Alice, que é você dar feedback para outra pessoa, porque você se importa com outra pessoa, você quer ajudar a outra pessoa a se desenvolver, né? Então, isso faz parte da nossa cultura. E a gente também tem um combinado que a gente não fala mal das pessoas quando a pessoa não está na sala, né? Então, acho que se você tem alguns elementos culturais e você deixa isso claro, se fala, obviamente, sobre isso, e você mostra que tem um ambiente aí seguro, né? Um ambiente que espera que você fale sempre, claro, com respeito. A gente usa muito o conceito do radical candor, né? Não sei se vocês conhecem, a empatia assertiva em português. É muito legal esse conceito. Quem não conhece, a autora se chama Kim Scott. Recomendo muito vocês. Tem um livro, tem vários, tem um TED Talk, tem vários recursos, né? Então, radical candor, ou empatia assertiva. E ela fala muito, né, dos quadrantes de feedback. Então, se pode dar feedback deixando uma pessoa extremamente constrangedora, né? Isso nunca deveria ser o seu objetivo. Ou você não pode dar feedback, você pode falar mal da pessoa, mas não para ela. Então, são quadrantes de feedback, depois podem dar uma olhada. E aí, o quadrante que ela recomenda é justamente esse quadrante da empatia assertiva, onde você consegue dar um feedback de forma assertiva, de forma produtiva, né? Com evidências e ajudando, mas sempre com o intuito não de expor outra pessoa, mas de ajudar outra pessoa, né? Então, acho que essa é a base cultural que a gente tem do processo. E dito isso, quais são as ferramentas que a gente tem na prática, né? Então, a gente tem um processo de avaliação de desempenho que hoje acontece a cada 8 meses.
Antigamente acontecia a cada 6 meses e a gente ajustou, porque nosso ciclo de planejamento na Alice de 4 em 4 meses. Então, todas as ferramentas e pesquisas, né, que a gente faz, GH, processos, de alguma forma acompanha, né, ou 4 ou 8 meses. Então, a cada 8 meses, a gente roda nosso APR, que é nossa Alice Performance Review, todo mundo participa, e a gente fez muita pesquisa quando a gente implementou ela, a gente fez pesquisa mundial, assim, das empresas que a gente mais se inspira, né, sobre quais são as boas práticas de um Performance Review. E baseado, né, nas nossas pesquisas, a gente desenhou o nosso. E ele um pouco diferente da vez do que vocês conhecem. Então, vou explicar e qualquer dúvida, fiquem à vontade também para perguntar. Então, na Alice, a gente não avalia cultura. Por quê? Porque cultura, para nós, é não negociável. Não pode ter uma pessoa na Alice que não tenha um alinhamento com nossa cultura. Essa pessoa, né, nem deve entrar na Alice, então a gente olha muito para isso durante o nosso processo seletivo, e se por algum motivo essa pessoa entra e ela não tem alinhamento na cultura, e ela não, né, com feedback, consegue ajustar, ela não vai conseguir seguir com sucesso na Alice. Então, a gente não sente uma necessidade de avaliar a cultura, porque todo mundo que trabalha aqui, isso é muito óbvio quando alguém nos conhece, quando alguém entra, que todos nós temos, assim, uma vivência muito forte da nossa cultura, né? A gente espera isso de todo mundo. Então, a gente não avalia a cultura, é uma questão que é dada. A gente também não avalia, durante o Performance Review, né, como a pessoa está em cada uma das habilidades e competências. A gente tem um framework de habilidades e competências muito bem desenhado. Ele se chama Alice Development Stages, é um leveling, não sei se vocês estão acostumados com essa metodologia, né? Então, dependendo do time, por exemplo, em business, a gente tem 6 levels, e cada level tem um set de habilidades e competências. Então, um framework onde eu posso ler se eu sou nível, né, 3, o que é esperado de mim em gestão, o que é esperado de mim em entrega, o que é esperado de mim em comunicação, enfim, né, dependendo do time, a gente deixa claro o que é esperado. Só que a gente entende, a gente usa isso para desenvolvimento. Então, a gente usa isso para os feedbacks, a gente usa esse framework para o plano de desenvolvimento, e a gente entende que esse conjunto de habilidades e competências que está escrito vai me levar a ter uma alta performance. Então, sim, eu preciso dele. Então, novamente, eu preciso dele para desenhar meu plano de desenvolvimento, para usar como feedback. Mas meramente avaliando se a pessoa, né, tem uma boa competência, não significa que ela vai direcionar isso para gerar valor para a empresa e entregar resultados. Então, o que a gente, de fato, avalia no nosso Performance Review é de quanto você entregou resultado, de quanto você gerou valor para a empresa. E como a gente avalia isso? Nos times operacionais, a gente tem uma maturidade bastante alta de KPIs, né? Então, a gente mede produtividade, a gente mede, né, dependendo, sei lá, em vendas, a gente tem vários indicadores, cada operação tem seus indicadores, então é um pouco mais objetivo. E nos outros times são perguntas abertas mesmo. Então, a gente basicamente tem 3 partes, né, que fazem parte da avaliação de desempenho. Uma é uma auto-reflexão, onde a própria pessoa vai responder qual foi o valor que ela gerou na Alice no último ciclo. E aí ela vai precisar, né, escrever e colocar evidências que mostram o valor que ela gerou, né, como a atuação minha impactou o resultado da Alice. A segunda pergunta é o que eu poderia fazer diferente para gerar mais valor. Se eu tenho time, se eu sou gestora, a terceira pergunta vai ser como foi a minha performance como gestora, né, para que meu time seja um time engajado e de alta performance. Então, são 3 perguntas que eu respondo. Aí eu indico 3 pessoas que trabalham muito comigo, podem ser meus pares, podem ser pessoas em outros times, né, a importância que eles tenham muita interação comigo, que vão responder as mesmas perguntas. E aí, no fim, meu gestor é responsável para, de fato, fazer a minha avaliação, e ele vai responder as mesmas perguntas, né, levando em consideração minha auto-reflexão, levando em consideração a avaliação dos meus pares, e ele também vai dar, né, minha classificação. Então, a gente usa 4 classificações.
que a gente chama precisa subir a barra, que significa embaixo do esperado, precisa subir a barra, que é dentro do esperado, subindo a barra, desculpa, dentro do esperado, dominando a parada, que significa acima do esperado, e vivendo o impossível, que é muito acima do esperado. Então, ele vai me dar, né, baseado nos insumos de todo mundo, na percepção dele, ele vai me dar uma das 4 classificações, e também uma consequência, né, mérito, uma promoção. E aí tem, né, todo mundo faz isso, aí tem as reuniões de calibração, que são muito importantes, a gente prepara muito os gestores, todo mundo, a gente faz vários, esse é bem legal. Né, ao longo do ciclo, a gente faz uma trilha de treinamentos sobre o que é performance na Alice, como funcionam, né, as nossas ferramentas, vieses inconscientes, como dar feedback, como funciona a reunião de calibração. Então, a gente treina todo mundo para que seja produtivo, para todo mundo consiga se preparar, né? E aí a gente tem as reuniões de calibração que são super produtivos, e aí no final, né, a gente chega aí num resultado final. E aí, só para terminar essa parte da devolutiva, que a gente também faz diferente, que acho que funciona super bem, a gente quebra o momento de devolutiva em 2. Então, porque todo mundo é ansioso, né? Você vai receber uma devolutiva, você nem quer saber do seu PDI, né? Você nem quer saber, você só quer saber a sua avaliação. A verdade é essa, você não vai estar com o coração aberto de já pensar no seu feedback, nos seus pontos, né? Ou você vai comemorar, ou você vai ficar frustrada, mas você não vai estar, assim, com cabeça e coração de absorver um feedback muito robusto e já pensar no seu plano. Então, a gente orienta a dividir esse momento. Fazer um momento de devolutiva, onde o gestor vai falar, olha, você ficou com essa, né, avaliação, os principais motivos foram esses, parabéns, ou, né, tipo, putz, entendo que você talvez esteja, né, infeliz, mas vamos digerir, e semana que vem a gente marca o nosso papo de desenvolvimento. E aí, no papo de desenvolvimento, ele vai usar o ADS, né, o Framework de Desenvolvimento, e aí mostrar, de fato, né, onde a pessoa precisa melhorar para poder entregar mais performance. Então, esse é o nosso ciclo, e além disso, depois eu posso entrar nesse detalhe, a gente também tem uma ferramenta mensal, onde a gente também apura mensalmente evidências, feedback e performance de todo mundo. Mas vou parar aqui para não falar demais e seguir aí com a dinâmica do nosso papo. Legal, muito interessante. E quais elementos, Sarita, desse modelo, né? Alguns você já comentou que são os que estão não negociáveis, né, para sustentar resultado e cultura. Aí queria que você comentasse um pouco, né, pensando na Alice, e Tati, na sequência, comentasse sobre não negociáveis de uma forma mais ampla, né? Porque a Tati, como consultora, acho que passa por várias empresas e aí pode, né, contribuir, assim, ampliando essa visão, né? Pensando nisso, nessa sustentação de resultado e cultura para esse modelo de avaliação. Acho não negociável a cultura, justamente que eu já falei, né? E acho a coerência, a gente é muito disciplinado em ser muito coerente o que a gente fala, né? Para, de fato, aplicar isso também na prática. E acho também, pensando no modelo especificamente de performance, a gente ser muito coerente também, novamente, com essa questão, o que significa performance, né? Porque uma pessoa, um gestor pode pensar, nossa, mas a pessoa fez uma apresentação muito boa, ou ela, né, conseguiu melhorar em alguma habilidade, mas, novamente, se ela não direciona isso para gerar valor para a Alice, não é uma alta performance, né? Então, acho que se tem que ser muito claro o que significa performance, o que você vai avaliar. E você tem que ser muito coerente com isso e alinhar todo mundo ao mesmo tempo, porque senão você corre o risco de destruir ou não promover, de fato, uma cultura de alta performance, né? Se você não avalia coisas que, de fato, né, você comunica uma coisa, fala que essa é a regra ou essa é a barra, e aí, na prática, você reconhece de alguma forma, você premia pessoas que talvez não tenham entregue, né, ou não tenham mostrado uma alta performance de fato. Então, acho essa coerência entre que você fala que você mede, por isso você tem que divulgar, você tem que treinar as pessoas, e o que, de fato, depois acontece na prática. E acho só um ponto que também é bem interessante, que acho diferente também de outras empresas,
o seu posicionamento, né? Normalmente tem uma faixa, né? Se gerente, se um coordenador, um analista, tem uma faixa, né? Se você é um analista mais júnior, mais sênior. Então, a gente vincula também diretamente o seu posicionamento, sua senioridade ao seu compensation, né? Então, se você é mais sênior, você vai ganhar mais, mas automaticamente também você precisa entregar mais, né? Então, se eu comparo, por exemplo, um gerente que está lá no início da faixa ganha menos com um gerente que ganha mais, claramente o gerente que ganha mais precisa entregar mais. Eu não posso usar a mesma barra, né? Porque senão não seria justo. Então, acho ser muito coerente, tudo muito bem organizado e conectado, né? O meu leveling, as minhas tabelas salariais, o meu processo de performance, os méritos. Uma coisa tem que falar com a outra para você, de fato, depois ter coerência. As pessoas, né, de fato, acreditam também que vai ser justo. Muito legal, Sarita, parabéns, viu? O modelo de vocês, muito top. O que você trouxe aí como inegociável, a questão da cultura, é uma das coisas que eu tinha até anotado aqui, porque aí até indo para uma visão de consultoria, e você já esteve nesse papel há muito tempo, né, Sarita? O que a gente percebe muito, às vezes, né, quando a gente recebe uma demanda de gestão de desempenho, as pessoas já beberam de muitas fontes no mercado, mas respeitar a cultura é muito importante, porque às vezes o que serve para o seu vizinho não serve para você. Então, como que as coisas acontecem aqui na empresa que eu estou, né? Como que as conversas acontecem entre líder e liderado? São conversas mais formais? Você trouxe um ponto que eu até anotei aqui, que você falou, dominando a parada, né? Então, é algo mais descontraído, mas isso serve para a minha empresa? A minha empresa é assim? Será que funciona eu pegar um dominando a parada e colocar na minha empresa que às vezes é uma estrutura mais formal, uma linguagem mais séria? Então, às vezes, o que funciona para o outro não funciona para a gente. Então, ter esse respeito à cultura, ao que eu sou, né, faz muita diferença na hora de definir esse modelo e quais são essas diretrizes. Uma outra coisa que eu anotei aqui foi sobre ter objetivos claros. Então, que me pareceu ser muito claro na Alice, né? Quando você tem esse modelo de gestão de desempenho, é uma oportunidade de você trazer clareza para as pessoas sobre o que é esperado delas em relação a resultado, em relação a comportamento, e é uma via de mão dupla, porque a pessoa também tem a oportunidade de avaliar se aquilo está dentro do que ela acredita, né? E aí, mais uma vez, falando de gerações, né? A gente tem uma geração entrando no mercado de trabalho, não que as outras não valorizem, mas que o propósito pesa muito. Então, olha que momento, olha que oportunidade ótima de alinhar essas expectativas. É lógico que isso tem que ser alinhado lá na admissão, né? Lá no processo seletivo. Mas a gente sabe que depois que a gente está dentro da organização, que a gente vai viver aquilo de verdade. Então, a gestão de desempenho, ela dá essa oportunidade. Então, é imprescindível, mais uma vez, que não seja só um formulário de avaliação, que tenha rituais que sustentem esse processo. A parte do feedback também eu gostei bastante, que é outra coisa que eu tinha anotado, eu coloquei fazer feedback com intenção, de fato, e para isso o gestor tem que estar preparado e ele tem que querer fazer isso, né? Ele tem que reservar um momento para fazer isso e não fazer por fazer. E embora seja um assunto que pareça ser batido, falar de feedback, muita gente não tem, entre aspas, né, a coragem de dar feedback, de ter conversas difíceis. Então, essa preparação do líder, ela é constante, mesmo para pessoas que já estão em posições de liderança há muito tempo, né? Porque já chama conversas difíceis porque não é simples, né? Mas existe técnica, existe metodologia, claro que tem que ter uma maturidade, mas ter feedbacks com uma intenção de fato, desenvolver, eu considero que é algo inegociável também. Então, acho que são esses 3 pontos, Marina. Legal. E quais têm sido os maiores desafios, Tati, que você vê, né, nas empresas, de um modo geral, para fazer a gestão de desempenho funcionar, principalmente quando a gente fala desse nosso contexto atual, de negócio e de pessoas, né? A gente vê aí pesquisa trazendo dados sobre a questão de engajamento, de produtividade, né, de liderança, de desenvolvimento mesmo, de reskill, a partir de todas as inovações e tecnologias que surgem. Então, assim, pensando nesse contexto, quais são os maiores desafios que você vê? Eu vou falar 3 principais desafios que eu vejo. Acho que o primeiro é a mensagem, é o tom que se dá para o processo de avaliação. Porque, mais uma vez, não é um checklist, né? Não é um momento no ano que eu paro. Esses dias eu atendi um cliente que ele falou assim, não, o processo aqui de gestão de desempenho, ele dura 3 meses.
porque tem que sentar, tem que avaliar e tem que dar o feedback. E acabou, não se fala mais nisso. Acontece isso naqueles 3 meses e pronto. E não é isso, né? A gestão de desempenho, ela acontece durante todo o ano. O momento que você para preencher um formulário, 1 ou 2 vezes no ano, é uma mera formalidade. Então, eu acho que um dos desafios é como que a organização mostra para os líderes, principalmente porque os líderes são protagonistas nesse processo, a importância que isso tem e qual é o retorno que ele tem para o time e para ele como líder. Então, trazer clareza de que é um processo que traz benefícios, que ele vai investir tempo, ele não vai gastar tempo, e que isso faz parte do escopo dele, isso faz parte do job dele. Não é algo a mais que está sendo pedido para ele. É papel do líder gerir as pessoas. A tecnologia ajuda? Ajuda. AI ajuda? Ajuda. Mas isso não anula o papel dele de estar ali próximo das pessoas. Então, eu acho que esse é um desafio grande que as empresas têm. E eu falei lá no começo, né? Eu falei, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o líder falando, tô sobrecarregado, é final de ano, tem que fazer orçamento. Tá, e tem que fazer gestão de desempenho. Vai estar no mesmo bolo, né? Não é uma coisa à parte. Eu acho que isso é uma coisa que acontece em muitos lugares. A outra coisa, eu já falei lá atrás, mas é ter um modelo que é adequado ao contexto da empresa, que sejam fluidos e que gerem uma experiência positiva para as pessoas que estão participando. Eu não sei se alguém aqui já fez, alguém que está aí no chat, né? Avaliação de desempenho no Excel. Então, não sei se alguém já é dessa época. Eu sou dessa época que eu construía formulário em Excel para o cliente fazer a avaliação de desempenho, porque não tinha tanta opção de sistema, era muito restrito. E a experiência era muito ruim. Mas hoje tem tanta coisa bacana que contribui, que ajuda para que essa experiência seja positiva. Então, vamos olhar também para essas pessoas que estão parando ali o seu tempo, a gente como RH, né? E tornar esse processo o mais fluido possível. Não tem como não parar, tem que parar. Não tem como não se dedicar, tem que dedicar. Então, que isso seja feito de uma forma mais positiva. E a outra coisa que eu vejo é o que fazer com esse resultado. É o próximo passo. Então, eu fiz a avaliação, dei o feedback, que é muito bacana, é show de bola dar feedback. Mas e aí? Para aí? Né? Porque tem tanta informação ali, tem tanto dado que eu posso usar para desenvolver, para planejar sucessão, para planejar contratação, para entender meu pipeline de pessoas. Então, tem muita coisa rica que sai do processo que eu acho que ainda é um grande desafio para as empresas e para os RHs utilizar para tomada de decisão. Acho que é isso, assim, meio que resumido. Legal. Sarita, e você, quais são essas fricções que você mais enxerga, né? Seja no engajamento de liderança, na qualidade das conversas difíceis ou na aderência das pessoas ao processo, né? Muitas vezes, como você bem comentou no início, percebe o processo como chato, ou cansativo, ou burocrático, né? Comenta um pouco para a gente quais são esses desafios que você vive aí. Eu acho, primeiro, com certeza, aí a dedicação de tempo, né, que as pessoas têm, e por isso a gente buscou por um modelo mais simples, né, porque às vezes eu já vi modelos longos que você tem que responder a não sei quantas perguntas, né, e todo mundo avalia todo mundo. A gente, por exemplo, viu na nossa pesquisa que o resultado não vai ser muito diferente você perguntar para, sei lá, 5 ou 6 pessoas que reportam para você ou para 2 ou 3 pessoas, né? Porque as coisas vão se repetir. Então, às vezes, ao invés de repetir todas as 6 pessoas que reportam para você responder, você mesmo, né, ou junto com o seu líder, você pensa quais são as 2 pessoas que mais representam o time. E a cada ciclo você vai escolher outras 2 pessoas também para ter um feedback mais redondo. Então, acho simplificar ao máximo. Por outro lado também, né, no nosso caso, que a gente usa perguntas abertas, orientar as pessoas a dar evidências, né, é muito importante isso, ter exemplos, ter evidências, não fica muito geral. Então, acho essa uma outra questão que muitas vezes, né, a pessoa lê aqui e não consegue lembrar, ou não consegue enxergar, né, qual que foi de fato a situação, e aí o feedback fica muito vasto, né, acho isso muito importante também. E acho o pior, né, se você não tem momentos de feedback ao longo do ciclo e vem aquela surpresa, porque isso gera uma ansiedade muito grande para a pessoa, né, e torna esse processo justamente esse, nossa, meu Deus, né, vai aí chegar o momento. Uma coisa interessante que a gente também tenta fazer é não usar o momento do ciclo de avaliação de desempenho para avaliar ou decidir, né, quem são as pessoas que já estão performando
muito mal há bastante tempo e vamos desligar eles depois do ciclo, né? Então, a gente sempre fala isso, não é momento a gente discutir desligamentos. Se uma pessoa, né, já não estava performando bem, ou uma pessoa, né, que não estava com um alinhamento cultural bom, por que você não desligou, né, já? Assim, você não precisa esperar esse momento. E acho que isso tira muito também esse medo, né, de, nossa, né, depois da avaliação de desempenho e quando todo mundo é desligado. Não faça isso, né? Você, tipo, cria uma coisa contra si, né? Então, esse também é um esforço muito importante e a gente criou alguns mecanismos para poder acompanhar e junto com os gestores, né, ter uma metodologia para acompanhar a avaliação, a performance, né, ao longo do tempo. Então, a gente criou, complementar ao ciclo, né, o APR, que a gente chama Alice Performance Review, a gente criou a Alice Performance Tracker. E como ele funciona? Aqui na Alice a gente usa Slack, né? Não sei se vocês conhecem, uma ferramenta de comunicação interna. A gente faz tudo dentro do Slack, a gente mal usa e-mail, mal usa WhatsApp, tudo no Slack. E aí meu time criou um Slack bot que manda automaticamente uma vez por mês para todos os gestores, né? Uma máscara ali, um chat, né? Um bot, onde o gestor vai responder sobre vai selecionar a pessoa, vai responder né, muito rápido, muito brevemente, como foi a performance dessa pessoa dentro do último mês, usando os mesmos 4 critérios que a gente tem no APR. Então, e ele vai registrando, né? Então, a cada mês, em vez de esperar 8 meses, ele vai registrando mensalmente a percepção dele sobre a pessoa e anotando algumas evidências e também colocando se ele vê algum risco de turnover, de alguma questão, né? E isso é muito legal, porque ajuda o gestor a ter essa disciplina, né, de mensalmente parar e super rápido, né, parar, né, 1, 2 horinhas para, de fato, refletir sobre cada pessoa do time, não precisa fazer também todo mundo junto, né, pode fazer uma pessoa hoje, uma pessoa amanhã. E aí a ideia é que ele vem registrando isso, aí o HRBP consegue junto como ele acompanhar, né, numa visão mais macro do time, como dá o percentual das pessoas que estão acima, abaixo, né, discutir casos críticos ao longo do ciclo, conseguir, né, ajudar com feedback, ou identificar também se tem uma pessoa que há 3 meses está performando abaixo do esperado, porque, assim, o que a gente está fazendo, né? A gente está ajudando essa pessoa, a gente já fez uma reflexão se faz sentido essa pessoa ainda estar no time, a gente já fez, né? A gente tem uma ferramenta de plano de recuperação, por exemplo, né? Que é uma ferramenta interessante também, que a gente usa, né? Uma evolução do plano de desenvolvimento, que a gente usa quando uma pessoa, de fato, né? Já com feedback, com plano de desenvolvimento, ela não conseguiu entregar, a gente faz um plano de recuperação e né, senta com uma pessoa e fala, olha, há 3 meses, né, estou te dando feedback, a gente fez um plano desse momento, você não está melhorando, então chegou agora esse momento, vamos fazer um plano de 1 mês, muito focado, vamos definir, né, exatamente as entregas que a gente espera, vou te acompanhar semanalmente, mas se você não melhorar, se não recuperar, você também precisa entender, né, que uma saída pode ser o seu desligamento. Então, a gente tenta ser muito transparente, né? Novamente, depois de muito acompanhamento, de muita ajuda, de muito feedback, mas tem que chegar também um momento, né? Se por algum motivo a pessoa, né, às vezes não é o lugar, às vezes ela, né, não é a melhor pessoa para a função, tem vários motivos, né? Mas sempre com muito cuidado, claro, avaliando cada situação, mas precisa também ter a maturidade, né, de chegar nesse momento e poder ter também uma conversa muito difícil, né? Do outro lado, dá ainda uma chance para a pessoa, porque às vezes as pessoas nem sabem que eles estão já, né, lá no último, não sei o que, né? Então, isso tem muito a ver, novamente, com cultura, né? Ser justo também e não ser pego de surpresa, né? Ter um desligamento e você não sabe que você está, né? Sim, pior que você pode fazer para a pessoa, mas também para as outras pessoas do time, né? Então, acho, novamente, questão de cultura e como você vai cultivar e fomentar, né, esse seu ambiente, essa sua cultura. Esse impacto e a coerência, principalmente em quem fica, né? A gente acaba comunicando muitas coisas, né, com essas decisões. E, fechando aqui, Marina, que também é interessante, né? A gente falou sobre tempo e, né, que o gestor precisa parar. Se ele consegue ter essa disciplina mensal, te anotar,
basicamente a avaliação de desempenho vai sair automaticamente, né? Porque ela vai ser um resumo, né, de tudo que ele vai colocando ao longo dos meses. Então, acho também nesse sentido e bem produtivo. Sarita, tem uma pergunta para você. Você falou, né, sobre o momento de fazer as reuniões de calibração. Como que essas reuniões acontecem na Alice? São todos os níveis? É só nível de liderança que discute? Vocês usam alguma ferramenta? Que decisões saem desse ciclo, desse momento? Bom, a gente hoje ainda faz de todo mundo, né? A gente está com 550 pessoas, então a gente ainda consegue se organizar. Não acho que é uma coisa, né, que você consegue escalar para sempre, de discutir todo mundo, mas hoje a gente ainda discute todo mundo. Como a gente organiza os times? A gente divide os times por função, então na Alice a gente tem um time bastante diverso, né? Pensando em função, a gente tem um time de tech, né? Software engineers, a gente tem enfermeiros, a gente tem pessoas de business, a gente tem atendimento, então a gente divide os times, porque não faz sentido você calibrar, né? Um dev junto com uma enfermeira, junto com uma pessoa de CX, então a gente faz as calibrações por time e por senioridade. Então, por level, né? A gente falou dos levels antes. Então, a gente avalia, por exemplo, todas as pessoas e a gente começa no nível 1. Então, todo gestor que tem uma pessoa no nível 1 dentro de business vai participar da mesma reunião, né? Às vezes a gente precisa dividir se o time fica muito grande, né? Porque as conversas não ficam mais produtivas. E aí, como a gente faz? A gente usa uma planilha mesmo, a gente tem um sistema, mas para calibração a gente usa uma planilha mesmo, onde a gente vai listar todas as pessoas, né, dentro dessa função e dentro do mesmo nível, ordenado pela melhor classificação. Então, a gente vai começar a discussão como uma pessoa, se a gente fala de, né, nível 2 em business, que ficou convivendo impossível, que deveria ser a pessoa aí que mais entrega, né? E aí o gestor fala super brevemente porque ele deu essa nota, né? Quais foram os principais motivos porque ela entregou tanto acima do esperado. E aí começa uma discussão sobre para a gente alinhar a barra, né? O objetivo da calibração é muito a gente garantir que a gente aplica a mesma barra e a gente está sendo justo com todo mundo. E o que é bem interessante, na Alice tem bastante gestores que já tem muito tempo e já fizeram esse ciclo, né, várias vezes. E a gente percebe uma diferença muito grande do começo, que de fato a gente tinha que setar nossa barra, né? Ou agora que já estamos bastante alinhados. Então, acho esse alinhamento, por isso também o treinamento, né, alinhar muito bem. O time de people que conduz a reunião tem que ter né, muita preparação também para garantir esse alinhamento. E aí, né, vem uma discussão, e aí vem o próximo. Então, sim, normalmente são discussões bastante produtivas, mas a gente prepara normalmente as pessoas sobre o objetivo, a gente lembra as pessoas muito que não é sobre defender o seu time, porque eu acho que o gestor muitas vezes tem muito bom. Então, né, tipo, nossa, não é uma briga, né? Vai para a guerra, né? Exato, vai para a guerra. A gente sempre lembra, né, que a gente tem regras e a gente prepara, assim, umas regras, assim, né, to-dos, assim, do's e don'ts, de uma boa calibração, que todos nós somos lideranças da Alice, né? A gente está aqui como grupo de lideranças para tomar as melhores decisões da Alice, para reforçar nossa cultura, não uma guerra. E normal mudar uma classificação, né? Porque às vezes também acho um gestor mais novo tem um pouco essa, nossa, errei, né? Coloquei talvez uma classificação errada, minha classificação foi ajustada, mas esse é o motivo porque você faz uma calibração, né? E normal, às vezes você está na dúvida, né? Se quer escutar as outras pessoas, então não é que são discussões fáceis, mas normalmente são bastante produtivas. E aí, né, o output e a revisão, assim, a gente sai com, né, a classificação revisada, classificação final, a gente também sempre lembra das pessoas que não tem uma classificação antes e depois, não tem isso, eu te avaliei assim, mas aí na discussão o fulano achou que não é bem assim, né? Não existe isso, existe a classificação final e ponto. Você, como gestor, precisa, né, bancar a classificação final e se sentir também confortável em dar o feedback de acordo. Então, é assim que funciona. E aí depois tem um comitê de compensation, né, que baseado na classificação, a gente depois aplica aí os méritos. Em outro momento, né, Sarita, de compensation. E depois do ciclo, faz parte do ciclo, mas não ir na mesma reunião. Legal, muito legal. Legal, gente, estamos caminhando aqui, né, para a nossa última pergunta, e ela é uma pergunta olhando para o futuro, né, quando a gente olha
para todo esse movimento que a gente vê em tecnologia, principalmente inteligência artificial, mudanças nas formas de trabalho, né, na relação das pessoas com o trabalho, as gerações mais novas, expectativas das pessoas. Quando a gente olha para esses próximos anos, quais são as tendências que vocês acreditam que vão redefinir a forma como as empresas pensam e praticam a gestão de desempenho? Vou puxar aqui, tá, Sarita? Eu acho que o processo de gestão de desempenho ele está passando por uma transformação, né? Tem muita polêmica, né, sobre o assunto, sobre ferramenta. Está terminando aqui o nosso webinar, a gente nem chegou a falar de Ninebox, que é algo super polêmico, assim, as pessoas trazem muito questionamento sobre isso, mas eu acho que numa visão, assim, de curto, médio prazo, qual é a transformação que já vem ocorrendo em alguns lugares, né? A Alice é uma evidência disso, e que eu acho que é tendência. Essa gestão de desempenho permeando todo o ano, não é algo pontual, mas modelos que sejam mais fluidos, com experiência mais positiva para as pessoas. Então, acho que isso é uma tendência. A outra coisa é essa consciência de que a liderança é a chave do sucesso, né? É a chave para que esse processo funcione bem. Então, a gente precisa ter o líder, na gente, eu digo assim, as áreas de RH, a organização como um todo, precisa ter o líder torcendo para que esse processo dê certo. E para isso, eles precisam de clareza sobre o valor que isso gera. Então, como que eu gero clareza para os líderes que esse processo traz resultado e que vai ajudá-lo a alcançar os resultados da área dele, do time dele? Eu acho que tem um foco muito grande em comportamento. Eu acho que, claro, que a entrega acontece, mas um foco muito grande em olhar para como as pessoas estão e se os comportamentos de fato estão ali adequados ao que a empresa precisa, porque quando o comportamento está alinhado entre empresa e pessoas, pessoas da empresa, né? Como eu falei, uma via de mão dupla, tem engajamento. E se tem engajamento, o resultado acontece. Se não acontece, tem algum problema, porque se você está no lugar certo, fazendo o que é certo, né? Então, o resultado vai acontecer, acaba vindo como uma consequência. E uma outra coisa que eu tenho visto é o uso de tecnologias, né? Então, tanto de dados como analytics, para olhar histórico, vieses, etc. E eu tenho visto também já alguns experimentos, alguns testes de ONA, que é uma análise de rede organizacional, que é muito bacana, que é um algoritmo que ele faz uma leitura, né, das interações das pessoas na empresa, ele mapeia as interfaces, ele desenha como se fosse um mapa de conexões para entender se as pessoas estão se relacionando com as pessoas que ela deveria, né? Qual que é a abrangência dessa rede de relacionamento? Então, às vezes eu sou de RH, mas eu nunca acessei uma área X que seria super importante para que eu me relacione, para que o meu negócio dê certo. Então, eu vejo um pouco disso, sabe? Um pouco de modernização dos fluxos, dos processos, liderança e tecnologia. Eu acho que a combinação de tecnologia com as conversas humanas, né, é o que vai ser o grande diferencial. Sarita, você tem algum ponto aqui a complementar? A resposta da Tati foi super completa. O iFood usa o ONA e eles usam, inclusive, para mapear de quem deveria te avaliar, né? Isso. Justamente para você não indicar seus amigos, né, as pessoas que você sabe que vão te avaliar bem, porque não é sobre isso, né? Novamente, exatamente. As pessoas que mais são, né, aí mais tem evidências e repertório para te ajudar a se desenvolver, né? Bom, acho pouca coisa para agregar. Eu acredito que a tecnologia vai ser cada vez mais aliada, acho do jeito que a gente faz o processo e garantir que o processo seja mais ágil. Então, nosso chatbot, né, que a gente desenvolveu aí para o acompanhamento mensal é uma primeira tentativa para isso. Dados, com certeza, são muito importantes e a gente, por exemplo, na avaliação dos gestores, né, quando a gente avalia uma pessoa que tem time, a gente traz dados na calibração. Então, a gente traz dados sobre o indicador de engajamento, que a gente mede a cada 4 meses, né? Porque nossa premissa é que, né, a gente espera que as pessoas sejam altamente engajadas, então o gestor é responsável por isso, então a gente traz o indicador de engajamento, né, do time dele, a gente traz o turnover do time dele, a gente traz, né, quantas pessoas ele tem na estrutura, e alguns outros dados,
não para avaliar ele baseado unicamente nesses indicadores, mas para trazer ele junto na discussão, né? Então, acho isso bem interessante, especialmente se você quer fortalecer o papel do gestor, né? Você quer deixar claro que um gestor só pode ter uma boa avaliação se ele de fato também é um bom gestor, né? Assim, dificilmente, né, ele consegue, mesmo ele, mas ele entregou muito, mas como dá o time, né? Enfim, então acho essa né, trazer um pouco alguns dados ajuda nas discussões sobre o papel do gestor como gestor. E uma ferramenta também interessante que a gente desenvolveu, que chama de Development Coach, e a gente está testando, mas acho que também tem bastante potencial, que é uma AI que o gestor pode conversar. Então, essa AI conhece nosso framework de desenvolvimento, né? Conhece nossos sistemas, e aí o gestor pode te ajudar a se preparar com a ajuda da AI para conversas de desenvolvimento, da mesma forma que a própria pessoa também pode falar com essa AI sobre, para eu subir de nível, baseado no feedback que eu recebi, né? Como que eu posso me desenvolver, quais são os pontos que eu devo trabalhar. Então, e de alguma forma a gente chama de learning coach, né? Um coach para multiplicar também o papel do HRBP, né? Nesse apoio de plano de desenvolvimento, de feedback constante. Então, acredito que temos muitas possibilidades aí com a ajuda da AI de escalar e trazer, né, gerar mais impacto do nosso trabalho como RH, como people, sem, né, super aumentar também nosso time, quantidade de HRBPs que a gente tem, né? Então, a gente está nesse momento de experimentação. Muito legal. Bom, gente, a gente, né, hoje percorreu um caminho aqui enxuto, mas bem completo, né, que a gente começou falando de por que a gestão de desempenho é importante. Sarita trouxe como que, né, esse processo acontece na Alice, a gente falou sobre desafios e fechando agora com tendências, né, com o que a gente está vendo que vai pautar esse tema num futuro não tão distante, porque muita coisa já está acontecendo, né? Sarita comentou esse exemplo aí, a gente vê que um dos casos mais populares de uso da inteligência artificial é terapia, que é algo preocupante em certa medida, né? Dado que a gente ainda tem questões, então, enfim, temos que navegar, fazer testes e, né, com todo o cuidado e responsabilidade com os riscos que isso, né, pode trazer para o time, mas, sem dúvida, próximos anos, né, a gente vê isso alterando radicalmente como a gente faz algumas coisas. Se eu tivesse que resumir, eu diria que a gestão de desempenho que realmente faz diferença é essa que conecta estratégia clara, ritual consistente, coragem de conversa, alinhada com a cultura, apoiada com dados, tecnologia, né, mas sem ser substituída totalmente por ela. Quero agradecer muito Sarita e Tati por compartilhar a experiência de vocês, todo mundo que esteve aqui com a gente. Espero que essa conversa ajude vocês a dar o próximo passo na forma como vocês pensam e praticam gestão de desempenho. A gente tem nosso formulário de feedback, ajuda a gente a fazer melhor, preencha, conta pra gente, né, como que foi para vocês. E quem quiser conhecer melhor a ferramenta da ACT de gestão de desempenho, a gente vai ter um evento de demonstração no dia 2 de dezembro, então é só colocar a palavra demo aqui no chat, que um consultor aqui do nosso time entre em contato com vocês. E é isso, obrigada mais uma vez, Tati, Sarita e todo mundo. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, gente. Obrigada, Marina. Obrigada, Sarita. Obrigada, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.